Quase todo mundo que usa computador hoje precisa sincronizar celular, laptop, desktop e por isso quase todo mundo contrata um desses 4 serviços que estão aqui na tela para armazenamento em nuvem e sincronização de pastas e informações. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar uma alternativa simples e gratuita para você fazer a sincronização de forma autônoma em relação a essas grandes empresas e conseguir reduzir ou talvez até eliminar os custos com assinaturas mensais desses serviços que não são baratos, né, gente? Principalmente para nós aqui do sul global, porque a gente paga os mesmos valores que um francês ou um estadunidense. Gente, não é estranho isso? Eu não consigo entender como essas empresas não levam em consideração que a gente tem custos de vida totalmente diferentes de um país para o outro e que existem questões, inclusive, de justiça e reparação histórica, né, do sul global em relação ao norte, que deveria estar refletido nesses preços. O Spotify, por exemplo, custa R$24 no Brasil, 8 na Índia e quase 80 na França. E acho que eu também não sou o único que se incomoda com os contratos obscuros dessas empresas, com os pacotes difíceis de entender, que muitas vezes procuram empurrar funcionalidades ou recursos que você não vai usar, envolvendo ofertas que são difíceis de serem comparadas de uma empresa para outra, né? Diferente de quando a gente vai no supermercado, por exemplo, que existe uma padronização sobre o que é, por exemplo, um refresco ou um suco. A quantidade por embalagem também está padronizada para favorecer o consumidor na hora de escolher os produtos. E não é isso que acontece com essas empresas, que dão a impressão, pelo menos para mim, de complicar o processo de compra para você até desistir e acabar contratando o que está na sua frente. Não sei se eu estou errado, mas de qualquer forma eu acho muito estranho que a gente precise pagar por um serviço de sincronização entre dispositivos que a gente mesmo comprou. Como diz o ditado que eu acabei de inventar, se está parecendo estranho, é porque alguém está ganhando dinheiro com isso. E eu acho também estranho que pouca gente conheça esse aplicativo de código aberto chamado SyncThing, que permite fazer essa sincronização de forma rápida e simples. Eu fiz uma pesquisa extensiva, eu consultei o manual do aplicativo, assisti vários tutoriais e não encontrei um passo a passo tão detalhado quanto o que a gente vai ver aqui para começar a usar o SyncThing. E a gente vai mostrar isso na primeira parte do vídeo. Depois de aprender isso, a gente vai poder fazer uma comparação entre o SyncThing e os serviços das grandes empresas que a gente citou. E eu vou comparar também com o serviço de sincronização chamado Obsidian Sync, que funciona dentro do aplicativo Obsidian, que a gente fala muito aqui no canal e que também é gratuito e fácil de começar a usar. Está direcionado para garantir a autonomia do usuário, mas o Obsidian serve mais para quem escreve notas digitais, notas de estudo, de pesquisa e assim por diante. Eu estou incorporando uma discussão sobre o Obsidian nesse vídeo, porque é um dos pedidos mais frequentes aqui nos comentários do canal e entre os meus mentorados. Mas esse vídeo vai ser útil não só para quem usa o Obsidian, mas para todo mundo que quer sincronizar arquivos, não só entre os seus dispositivos pessoais, mas também entre dispositivos de diferentes pessoas. E se você se interessou pelo conteúdo desse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, porque aqui a gente fala muito sobre técnicas de aprendizado e criação de ideias para estudantes, pesquisadores, profissionais e todo mundo que gosta de refletir criticamente e criativamente sobre suas ideias. Vamos começar então com um passo a passo para instalar e configurar o SyncThing, para você poder avaliar depois os prós e contras e decidir se vale a pena trocar a sua assinatura por esse aplicativo. Eu vou considerar que você já baixou o SyncThing da internet, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e se o sistema operacional de um dos seus dispositivos é o iOS, você vai precisar instalar um outro aplicativo que se chama Mebius Sync, também está com o link na descrição do vídeo. Ele custa R$30, não é uma assinatura, é um preço fixo, tá? E é só através dele que iPhones e iPads conseguem acessar o SyncThing. E a forma básica de controlar o SyncThing é por meio de um browser de internet, e a gente vem aqui e digita esse endereço aqui. E eu aproveito para dizer para vocês que na descrição do vídeo eu vou colocar informações como esse endereço e todo o roteiro de instalação e comparação dos diversos serviços de sincronização, tá bom, gente? O nosso próximo passo é conectar os diversos dispositivos para serem sincronizados ou fazer o reconhecimento mútuo de um pelo outro. E aí a gente vai aqui na interface do SyncThing e reconhece, né, que na coluna da esquerda tem o espaço para adicionar as pastas que a gente ainda não adicionou, e na coluna da direita tem todos os dispositivos envolvidos, começando pelo que a gente está olhando e depois os dispositivos remotos. Se os seus dispositivos estiverem conectados localmente por uma rede Wi-Fi,
Assim que você clicar nesse botão adicionar dispositivo remoto, o SyncThing vai reconhecer e vai perguntar se você quer se conectar. Mas se a gente for pelo pior dos cenários, o roteiro é vir aqui em ações, clicar em mostrar ID, e aí vai aparecer um QR Code. E agora vocês entenderam por que a gente começou a conexão pelo computador, né? Porque aí a gente pode vir aqui no celular, e aí eu vou clicar aqui no ícone do Mebius Sync, que eu já instalei. A gente vem, de novo, aparece esse dispositivo. Eu estou colocando em inglês aqui de propósito para mostrar as duas línguas. E dispositivos remotos, adicionar dispositivo aqui embaixo, eu vou clicar. E aí vai aparecer a opção de escanear o QR Code, que eu vou clicar agora. Então ele vai me dar aqui no celular a opção. Eu venho aqui no QR Code. E pronto. Agora eu dou um nome aqui para esse dispositivo, laptop, né? E aí então eu vou salvar. E aí já aparece uma mensagem no meu computador perguntando se realmente o iPhone pode se conectar ao laptop. E aí eu vou clicar aqui em adicionar dispositivo. Ele já deu o ID do iPhone, né? O nome que eu posso mudar, mas eu vou deixar como tá. E aí a gente clica em salvar e assim os dois dispositivos estão reconhecendo um ao outro. E pronto, gente. Agora a gente já pode sincronizar uma pasta no computador e uma pasta no celular. E para isso a gente vai primeiro criar uma pasta no celular, começando pelo celular, clicando em Add Folder aqui no topo da tela do celular. Aí ele vai dar uma série de opções, mas o mais importante agora é vir aqui embaixo e selecionar a opção Pick External Folder, e aí ele vai levar a gente para uma pasta dedicada ao Mebius Sync, e aí aqui a gente pode criar uma pasta já. Como vocês podem ver que eu fiz 2 testes aqui já, né? Só que eu vou mostrar um passinho a mais para os usuários de Obsidian, porque, gente, se vocês criarem um Coffee do Obsidian aqui, ele não vai ser reconhecido. A gente precisa sair daqui clicando na setinha no canto superior esquerdo. Aí a gente vai nas pastas gerais do iPhone e clica na pasta do Obsidian, que já vai estar aqui se você tiver instalado o aplicativo do Obsidian. A gente entra e aí vocês podem ver que eu também fiz vários outros testes de pastas criadas, mas vamos criar uma nova agora, clicando no canto superior direito. No Android isso é muito mais fácil, né? E aí clica em nova pasta e aí digita aqui, por exemplo, pasta do cofre do Obsidian, né? Pasta do cofre. Pronto. E agora a gente está dentro da pasta e o importante agora é a gente clicar em abrir no canto superior direito. A gente confirma esse aviso do SyncThing e aí define um folder ID, que pode ser um código, mas de preferência eu gosto de colocar um nome fácil de lembrar. Então eu vou repetir o nome da pasta aqui, pasta do cofre. E aí a gente vai aqui no alto, na aba Sharing, ou compartilhamento, e vai clicar em Laptop aqui para compartilhar essa pasta com o laptop. Pronto. E aí vamos salvar. E pronto, aqui no computador já apareceu de novo a mensagem perguntando se a gente quer sincronizar a pasta que está no celular. A gente vai adicionar e ele vai pedir o caminho da pasta que está no computador para espelhar uma na outra. Só que a gente não tem ainda, então eu vou criar, clicando com o botão direito aqui no meu desktop, New Folder, e aí vou digitar também aqui o mesmo nome, se quiser, pasta do cofre. E agora, para o Mac, tem um atalho para descobrir qual que é o caminho dessa pasta, que é clicando com o botão direito, apertando a tecla Option, e aí Copy pasta do cofre as path name. No Windows também deve ter uma forma fácil de descobrir o caminho da pasta. A gente clica aqui e aí cola o caminho da pasta aqui. Opa, só que tem que tirar esse sinalzinho aqui e esse aqui também, olha só. A gente salva e pronto, olha só, a pasta já está sincronizada. E aí, gente, basta repetir esse procedimento para todos os dispositivos que você quiser, inclusive dispositivos de outra pessoa, como sua esposa, seu filho, seu tio, quem você quiser. Desde que não seja o tio Lampadão, que ele é um mala. E para os usuários de Obsidian tem um passinho a mais, que é entrar no Obsidian do celular e aí na hora de abrir aqui ele vai te dar a opção, olha só, pasta do cofre, tá vendo que a gente criou? E a gente entra aqui e aí já tá na pasta para ser sincronizada. Todas as notas que eu criar aqui vão aparecer na pasta que está no computador e a gente também pode abrir essa pasta do computador. Aí tudo que eu criar aqui vai estar no celular. Um ajuste importante a gente pode fazer clicando aqui na pasta do cofre, indo em editar de novo e aí indo na aba versionamento de arquivos. Então por enquanto está desligado, a gente clica aqui e pode escolher, por exemplo, a opção simples. A gente vai falar limpar depois de 0 dias. Se tiver 0, ele não vai limpar nunca. Manter quantas versões de cada arquivo? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 30 versões. Se você quiser o versionamento também no celular, você precisa também fazer a mesma coisa aqui, File Versioning, e aí seleciona aqui também.
Simple File Versioning, por exemplo, de novo aqui, criar versões para até 30 edições. O detalhe é que só as versões que você editou e salvou no celular vão estar no celular e as edições que você fez no computador vão estar no computador. Não existe um local central onde essas versões são reunidas. Então, na hora de recuperar algum arquivo antigo, você precisa ter esse cuidado, né, de ir nos diferentes dispositivos e dar uma procurada. E outra configuração importante, especialmente para quem usa o Obsidian, é voltar aqui na opção Editar da pasta e clicar em Filtros. E aí você vai digitar quais são as subpastas que você quer excluir da sincronização. Por que isso é interessante? Porque quando você está usando o Obsidian no computador, você pode ter 30, 50, 80 plugins diferentes. Você pode ter uma aparência customizada para o computador. E essas coisas não vão funcionar tão bem no celular. Então a gente quer que o celular tenha plugins diferentes, uma aparência diferente do que está configurado para o computador. E para isso a gente vem aqui na pasta do cofre e digita o atalho para encontrar pastas ocultas, que no Mac é Command Shift ponto. E aí vai aparecer a pasta .obsidian, como vocês podem ver, e é aqui dentro que vai guardar uma série de informações sobre plugins, aparência e assim por diante. Eu só queria mostrar que essa pasta é oculta no sistema. E aí, quando a gente vê aqui, a gente coloca /.obsidian. E aí você precisa repetir esse procedimento também no seu celular, tá, gente? Então a gente vem aqui na pasta do cofre, clica em Ignore Patterns, aqui em cima, e aí vai digitar aqui também /.obsidian. E agora você pode colocar os plugins que você quiser, a aparência que você quiser no celular, que não vai afetar o computador. E depois que você verificar que as sincronizações estão acontecendo normalmente, vale a pena ir no SyncThing do celular, clicar na engrenagemzinha lá no canto superior direito da tela. Aí você vai em Settings, iOS, ou acho que no Android deve ter uma pasta correspondente, né? E aí a gente vem aqui e desaciona essas duas caixinhas de seleção, porque senão o celular vai ficar te avisando toda hora que a sincronização for feita. Então depois que você verificar que está funcionando normalmente, você pode desativar essas caixas de seleção, salvar e pronto. Gente, e agora a gente tem elementos para fazer uma tabela comparativa, considerando de um lado os serviços corporativos e de outro o serviço oferecido pelo SyncThing. Eu vou colocar também uma coluna adicional para os usuários do Obsidian que podem contratar um serviço que é uma das únicas formas que o Obsidian encontrou para arrecadar recursos, que é justamente o plugin Obsidian Sync, que pode ser encontrado na lista de plugins oficiais. É muito fácil de instalar e eu nem preciso explicar como fazer ele aqui, mas a gente vai ver como que o Obsidian Sync se compara com o SyncThing também. Em primeiro lugar, a questão do preço. A grande vantagem do SyncThing, que é uma sincronização gratuita e ilimitada. Já o Obsidian Sync tem preços consideravelmente maiores e trabalha com poucos gigas, né? Porque o Obsidian, na verdade, né, gente, é principalmente um aplicativo de texto para tomar notas, e as notas ocupam muito pouco espaço. E a segunda linha da tabela mostra a principal desvantagem do SyncThing em relação aos outros serviços, que é o fato de que os seus arquivos não vão estar na nuvem, não vão estar num armazenamento remoto, e, portanto, a sincronização para acontecer exige que os seus dispositivos estejam ligados e online ao mesmo tempo. É claro que existem alternativas para lidar com esse problema, inclusive usando o Obsidian, mas eu não vou conseguir falar nesse vídeo. E se você editar um arquivo no computador offline e editar o mesmo arquivo no celular offline, quando eles forem online e a sincronização acontecer, vai ocorrer um conflito de versões, e isso é ruim, mas não é o fim do mundo, porque o SyncThing vai criar um arquivo paralelo indicando a existência desse conflito. E em termos práticos, né, gente, se você estiver atento para essa regra, dificilmente você vai cometer esse erro, a não ser que você esteja sincronizando dispositivos de um grande número de pessoas. Enfim, tem esse cuidado que precisa ser tomado. Em compensação, o SyncThing, assim como o Obsidian Sync, mantém nos seus dispositivos cópias locais de todos os arquivos, o que não é padrão dos serviços corporativos que podem ser contratados, principalmente para o iCloud, que é conhecido por ficar subindo arquivos na nuvem sem a sua autorização para não sobrecarregar a memória, principalmente do celular. Só que isso é um saco, porque você perde o controle do que está acontecendo, né? E aí você quer consultar um arquivo e ele tem que ficar dando o download de uma coisa que você achava que estava na sua máquina. A possibilidade de compartilhar pastas e arquivos está disponível para todos os serviços, menos para o Obsidian Sync, mas já tem uma previsão de implementação dessa funcionalidade ou de algo muito parecido. A vantagem dos serviços corporativos, nesse sentido, é o controle de permissões por usuário. Então, no Google Drive, OneDrive, etc., você pode definir
definir se uma pessoa só pode ler os arquivos ou pode também editar e assim por diante. E também um outro destaque dos serviços corporativos é a possibilidade de edição colaborativa em tempo real. O que, como a gente viu, não é possível no SyncThing, ele vai gerar versões conflitantes de um mesmo arquivo. E no Obsidian isso também ainda não está disponível. E por fim, tem algumas questões de segurança. Todos os serviços oferecem versionamento de arquivos, só que o SyncThing permite configurar até uma quantidade ilimitada das versões, independentemente do tempo, enquanto que os serviços corporativos armazenam por 30 dias nos planos básicos e o Obsidian Sync por até 12 meses. A recuperação de arquivos apagados também é totalmente configurável no SyncThing, com opções mais limitadas nos serviços alternativos. E por último, a gente tem a questão da criptografia, que é importante para quem trabalha com dados sigilosos ou para quem não se sente confortável com o risco das empresas abrirem seus arquivos quando estiverem na nuvem. O iCloud tem um pouco mais de proteção nesse sentido, mas o destaque aqui vai para o Obsidian Sync, que oferece dados encriptados de ponta a ponta. Então realmente só você tem acesso ao que você criou, com a ressalva de que o SyncThing pode ser configurável para funcionar dessa maneira. Gente, lembrando que na descrição do vídeo tem um link para você baixar essa tabela comparativa e o roteiro de instalação do SyncThing. Aqui no alto da tela tem um outro vídeo que fala sobre soberania do usuário e autonomia em relação aos serviços corporativos, focado no Obsidian. E se você quiser conhecer melhor esse aplicativo para tomar notas, estudar e criar ideias, eu recomendo esse outro vídeo que está embaixo aqui da tela. E agora vamos colocar essa teoria toda em prática?